fundo. Receba agora o abraço do Altíssimo. Ó, meu Pai, abraça esta pessoa, Espírito Santo, que quer te conhecer, que quer ser possuído por ti e ser diferente. Ser uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, feliz, uma pessoa equilibrada, uma melhor esposa, mãe, profissional, um melhor filho, um melhor cidadão. Ah, minha amiga, receba o abraço do Espírito Santo, ele está aí. Ele abraça agora você, ele envolve você agora nos seus braços, como um pai que abraça o seu filho recém-nascido e protege e o beija. Receba agora, aí onde você está, o abraço do Espírito Santo. Meu Pai, consagra esta água. Aqueles que prepararam um copo com água para este momento de oração, usa esta água trazendo a paz, como sinal do teu perdão, pois o Senhor perdoa os nossos pecados, pois o Senhor veio para salvar e não condenar. Esta pessoa receba a força, a disposição para ir à tua casa, para te buscar. E receba coragem para te obedecer, ainda que isso implique em desagradar os outros, amigos, familiares, conhecidos. Pois eu declaro esta água consagrada por ti, como um ponto de contato, em o nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada, Deus, em oração. Graças a Deus. Tem uma experiência com Ele aí agora. E você que crê, diga, assim seja. Amém. Você tem vivido em função de quem? De coisas ou pessoas? Atenção, você que vive em função de uma mágoa, é isso mesmo. Você nutre aí dentro de si essa mágoa contra essa pessoa que lhe decepcionou, lhe traiu, né? Lhe humilhou, lhe enganou, lhe abandonou quando você mais precisava de ajuda. Pergunte-se, meu amigo, quanto tempo eu perdi e vou continuar perdendo por causa desta mágoa? Sim, porque você está guardando essa mágoa, nutrindo essa mágoa contra alguém que lhe feriu, decepcionou, abandonou, mas você é que está aí perdendo tempo. A sua vida está parada no tempo. Por isso os problemas não foram resolvidos e o pior, sua vida ainda não desenvolveu. Não mudou nada para melhor, só para pior. E eu vou lhe dizer o porquê. Você, infelizmente, está permitindo que a mágoa esteja no lugar de Deus, no lugar do Espírito Santo. No dia em que você tirar essa mágoa de dentro do seu coração, o Espírito Santo vai lhe possuir. Você não buscou com todas as suas forças o batismo com o Espírito Santo. E por isso, você é a mesma pessoa de anos atrás. Você vai na sua igreja, você faz caridade, você trabalha, você se dedica à família, você é honesto. Mas por causa desta mágoa, sua vida está aí parada. Você tem vivido em função desta mágoa.
e por causa disso a sua vida parou no tempo. Eu lhe pergunto, quanto tempo mais você vai aguentar continuar vivendo em função desta mágoa? Determine aí agora. Diga, eu vou dar um basta em tudo isso. Diga, neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, eu vou entregar esta mágoa no altar de Deus e eu vou buscar e receber o Espírito Santo. Determine isso aí. Por favor, Walter, mostra aqui para o telespectador, olha só o que está escrito em Ezequiel, palavras de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Deus falando ao profeta, filho do homem, ao profeta, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Deus falando para o seu servo, olha só, esses homens, essas pessoas, habitantes da terra, levantaram ídolos, quer dizer, algo ou alguém acima de mim nos seus corações. A exemplo de hoje, nós estamos falando da mágoa, mas pode ser uma outra coisa, ou uma pessoa, nos seus corações. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face, quer dizer, estão tropeçando. Você vive tropeçando, tá vendo? Você vive errando. Um passo para frente, 2 para trás. 3 para frente, 6 para trás. Vive tropeçando na maldade, cometendo erros. Por isso que a sua vida vai de mal a pior. Puseram diante da sua face. Devo eu, Deus pergunta, devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Deus está falando para o profeta, eu devo aceitar o porquê essas pessoas se perguntam, Deus, até quando eu vou sofrer? Deus, quando é que o Senhor vai me ajudar? Deus, será que eu nasci para sofrer? Deus está falando, a culpa não é minha, a culpa é que vocês, infelizmente, têm algo no seu coração, coloca aqui de volta, por favor, a mágoa, você está vivendo em função de uma mágoa, quando você tinha que estar vivendo em função de mim, do meu espírito, para que eu possa lhe guiar, para que eu possa lhe abençoar, para que eu possa lhe instruir, para que eu possa lhe proteger. Essa é a proposta de Deus para você neste domingo, meu amigo. Ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Você vai pegar essa folhinha aqui de papel, passe aí no Templo da Universal mais próximo da sua casa ou do seu trabalho. Pega aqui esta folha, essa folha que eu tenho aqui em mãos, é essa aqui, ó, que o Jander vai exibir aqui. Essa é a folha. Você vai escrever aqui, ó, você tem vivido em função de alguém ou de uma destas coisas? Você vai marcar aqui e você vai colocar no altar do Templo de Salomão, ao pôr do sol, e você vai receber o Espírito Santo. No dia que você tirar este alguém ou esta coisa do seu íntimo, do seu coração, você vai receber o Espírito de Deus. Você ter uma vida limitada deixa você cada vez mais desanimada. A gente foca tanto no problema que a gente não vê solução em lugar nenhum. Meu nome é Viviane Paiva, eu sou empresária. Tinha uma infância muito difícil devido à situação financeira que minha família vivia. Momentos que onde eu morava a gente carregava balde d'água, então o básico a gente já tinha muita dificuldade, muita limitação, e isso me fazia uma pessoa muito triste, sem perspectiva, sem sonho, sabe, de que minha vida pudesse melhorar. Às vezes ter vontade de comer uma coisa simples que uma criança queria comer e nem aquilo você podia se satisfazer. Quando eu tive as minhas primeiras oportunidades, também eram empregos assim que eram lugares que eu também não tinha nenhuma perspectiva de poder crescer, não tinha muito ânimo para trabalhar, porque sempre ganhava muito pouco. Você ter uma vida limitada deixa você cada vez mais desanimada. A gente foca tanto no problema que a gente não vê solução em lugar nenhum. Então você vê as pessoas conquistando, as pessoas tendo as coisas e você acaba se desanimando tanto, com a autoestima tão baixa, que você acaba criando um bloqueio, sabe, na sua vida para você querer ter algo melhor. Minha amiga me convidou para eu ir à Igreja Universal. Fiquei um pouco receosa, né, pelas coisas que eu ouvia tudo, mas eu não tinha mais opção. A minha vida era totalmente bagunçada, então eu pensei, o que custa eu
conhecer, dar a oportunidade de conhecer uma coisa nova. E sinceramente hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi ali que eu aprendi que Deus tinha que ser o primeiro na minha vida. E quando eu decidi obedecer e focar em Deus, os meus problemas se tornaram pequenos, porque eu sabia que tinha um Deus que estava comigo e que eu não estava mais sozinha naquela batalha. Antes sim, antes eu me sentia sozinha, mas agora não. Eu tinha um Deus poderoso que podia mudar totalmente a história da minha vida e foi isso que eu foquei. Ali eu também conheci o meu esposo e a gente começou uma nova jornada juntos. Deus foi abençoando e abrindo a nossa mente para a gente poder abrir o nosso próprio comércio. Foi muito desafiador no início. O país estava passando por uma crise, né? Mas a gente não olhou para os obstáculos, porque a gente sabia que tinha um Deus que estava junto com a gente nessa batalha. Então o nosso foco foi só obedecer e colocar Deus em primeiro lugar. Deus foi o nosso sócio nesse negócio. O começo foi difícil, mas Deus foi dando sabedoria, a gente foi buscando conhecimento, entendimento, a gente foi se arriscando, foi se entregando, foi se desafiando e Deus ele foi aos poucos abrindo as portas e abrindo a nossa mente, a nossa visão empreendedora. E hoje a gente vê que a gente está crescendo aos poucos, a nossa perspectiva, os nossos sonhos hoje não é mais aquele sonho de você ter aquela casinha, aquele carrinho. A nossa mente abriu muito, porque a gente sabe que o Deus que a gente serve é um Deus que pode fazer coisas grandes. Então a gente não limita o nosso sonho, porque a gente sabe que através da fidelidade, Deus ele pode e vai honrar a gente, porque esse é o caminho que a gente tem seguido. O nosso comércio tem cada vez mais ele está crescendo, está expandindo. A gente tem tido lutas, desafios, mas é totalmente diferente, porque Deus ele dá a solução para cada situação. Quando a gente pensa que não é possível acontecer algo, Deus faz o extraordinário. Então a gente tem muita confiança e isso tem feito toda a diferença na nossa vida. Pare de ficar se condenando pelos erros que você cometeu. Pare de ficar olhando para trás. Agora é momento de você olhar para o presente, a exemplo da Viviane. Ela teve uma infância difícil, vivia uma vida limitada, não tinha nem para o básico, ganhava pouco, se sentia triste, frustrada. Como poderia ela ser uma boa esposa, uma filha, uma profissional? Era impossível, ela era amargurada. Mas quando ela decidiu fazer o voto de Betel e honrar a Deus em primeiro lugar, aí, meu amigo, Deus mudou a história desta mulher, do seu casamento e de toda a sua vida. Hoje uma empresária bem-sucedida, trabalhando por conta própria. Ela que como empregada não prosperou, nunca conquistou nada. Mas quando ela decidiu honrar a Deus em primeiro lugar, ela saiu do inferno que ela estava vivendo e hoje ela está vivendo Betel, que significa em hebraico, porta do céu. Quem não honra a sua própria palavra não pode fazer o voto de Betel, porque Betel é a porta do céu. Se você diz, bispo, eu não honro a minha palavra, eu não levo a sério o que eu falo, eu não honro a minha palavra, então você não pode fazer o voto de Betel. Mas se você diz, bispo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho clientes, eu não tenho trabalho, eu não tenho casa própria, eu não tenho nada nesta vida, mas eu tenho palavra, eu honro a minha palavra, eu sou de palavra. Então você pode fazer o voto de Betel com Deus dos céus, o Criador, e Ele vai lhe guiar, Ele vai prover, Ele vai lhe instruir, Ele vai lhe proteger e você vai arrebentar a exemplo da Viviane. Meu nome é Anderson Lauer, tenho 36 anos, sou operador logístico e eu odiava a Universal. Eu acreditava pela mídia que a Universal ela tirava, ela usurpava das pessoas da fé. Eu me titulava, não vou dizer ateu, mas eu era satanista, né? Eu tinha pacto com o diabo, fiz pacto com o diabo. Eu tinha ódio de Deus devido à separação dos meus pais, eu atribuí isso à separação dos meus pais. E isso acarretou ainda mais o meu ódio depois que a minha mãe passou a ir na Universal. Que eu cheguei a agredir minha mãe, por ela estar indo na igreja. É algo que ficou marcado, porque... Desculpa. É pesado. A sua mãe, ela te deu a luz, ela te deu a vida. A mãe para o filho é sempre que é o bem, né? E eu cheguei ao ponto de
de sair do limite. Eu era viciado nas drogas, eu estava envolvido no tráfico, eu furtava, eu roubava. Tanto é que eu falava para as pessoas que a igreja estava roubando meus pais quando eu roubava, né? Chegou ao ponto do meu pai ter que esconder dinheiro no sótão, né, da casa, no telhado, no forro, e eu ia e roubava. Eu cheguei num ponto que não aguentava mais o vício, não aguentava mais a depressão, porque eu tive depressão, porque eu cheguei num ápice da minha vida que ela não fazia mais sentido. Então eu falei, então a única solução é a morte. Né? Você tem aquelas vozes. Eu tinha uma voz dentro de mim dizendo, pega a arma. Eu carreguei a arma com 6 munições e puxei o gatilho 6 vezes. Nenhuma bala saiu. Ou seja, nem para morrer eu prestava. Peguei o celular para poder ouvir alguma música, alguma rádio, e só pegou a rádio da Universal, né, naquele dia. E o homem de Deus que estava fazendo a programação, ele foi bem direto num ponto, que foi o que mais me chamou a atenção. Eu posso dizer que ali eu tive uma fração de raciocínio, de racionalidade, porque o que ele falou comigo. Você que está aí no sofá, você está deitado achando que tudo está acabado, vem amanhã. Dá uma oportunidade. Ali eu encarei aquilo como a última porta. Vai ser a última, porque assim, é como esse homem de Deus ele falou na rádio. Você já tentou de tudo. Por que não mais uma coisa que você não tentou? Por que algo que você está relutando, né? Então o que eu fiz? Eu fui com esse pensamento, Senhor, não te conheço. Até aqui te odiei, sempre desprezei, não gosto, nunca aceitei, mas se o Senhor existe, eu estou aqui. Por uma última tentativa, por uma última oportunidade. Depois que eu vim essa primeira vez, né, eu tive essa paz e voltei outras vezes. Comecei a frequentar a igreja. Me batizei, porque eu entendi em relação ao batismo, me foi passado em relação ao batismo nas águas, que eu tinha que matar o passado. E a única forma de fazer isso é me batizando. Mesmo tendo conquistado, mesmo com a vida já em andamento, com a vida já mudando, faltava algo. Aquela sensação do vazio estava querendo voltar. Então eu defini com Deus. Ou é ou não é. Ou o Senhor me batiza ou o Senhor me mata. Porque eu não posso. Porque eu não quero voltar para aquela vida. E naquele dia foi algo que o mundo não consegue explicar. Nem o nascimento da minha filha, o qual eu acompanhei, que eu desejei tanto, superou o recebimento do Espírito Santo. A minha vida ela transformou depois desse dia. E de lá para cá, tudo é completo. Eu tenho uma família completa, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma filha abençoada, eu tenho uma vida financeira abençoada, eu tenho vida. Para quem antes agredia os pais, hoje eu tenho meu pai e a minha mãe do meu lado, 100%. Para quem antes agredia a esposa, verbalmente, fisicamente, eu tenho uma mulher de Deus do meu lado. Hoje eu tenho a minha filha, que é uma realização pessoal como homem. Ela é o meu maior sonho realizado através da fé. Ou seja, para quem dependia de drogas para poder curtir, para quem dependia das drogas, da bebida para poder ser feliz, hoje eu não preciso de nada disso, hoje eu tenho tudo que me completa e o Espírito Santo trouxe tudo isso. Um conselho para quem tem esse preconceito como eu tinha da Igreja Universal, vá conhecer, não julgue pela aparência. Né? Já é dito, né? Existe o ditado, não se julga o livro pela capa, mas sim pelo conteúdo. E o conteúdo que tem dentro da Universal, ele é muito grande, ele é muito vasto e ele é muito saboroso, porque tudo que você faz dá prazer, né, em fazer. Agora, se você ficar julgando pela aparência ou pelo que a mídia fala, você vai continuar sofrendo. O Espírito Santo, ele representa na minha vida tudo e mais um pouco. Aliás, tudo e mais muito, porque ele me completou de uma forma inigualável, indescritível. Por causa dos fake news, este homem foi um monstro. Anderson chegou a dar um soco na cabeça da sua mãe. Imagine só você, porque ele tinha preconceito contra a Igreja Universal. A mãe disse, filho, você precisa de ajuda. Na Igreja Universal vão lhe ajudar,
Mas ele preferiu se tornar um satanista, fez um pacto com o diabo, se tornou um homem depressivo, viciado, tentou o suicídio em diferentes ocasiões, até que um dia ele decidiu bater na última porta. E que porta foi esta? A porta da Igreja Universal, onde ele foi bem recebido, considerado, respeitado, não foi discriminado, recebeu a oração forte e ele foi purificado. Aqueles encostos saíram dele e hoje casado, pai de família, hoje a mãe se orgulha do filho que tem. Meu amigo, você já tentou o suicídio, você tem desejado a morte e você diz, bispo, nem a morte me quer. Não é que a morte não lhe queira, é que Deus lhe guardou para que você ouvisse o que eu estou lhe dizendo agora. Deus quer te dar uma nova vida, mas para isso você tem que ser purificado. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, recolha um pouco da água do poço do solo sagrado. Esta água é gratuita, essa água é consagrada à Santíssima Trindade e nós vamos usar esta água nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo para que você seja purificado e no momento da busca você seja batizado com o Espírito Santo, como foi o Anderson. Você também será. Se teve jeito para ele, tem jeito para você também. Meu nome é Thaís Moreira, tenho 27 anos e eu sou advogada. Eu cheguei na Universal através da minha mãe. Ela tinha sido desenganada pelos médicos, eles não sabiam o tipo de problema de saúde, mas eu era uma criança muito frágil. Então, eles afirmaram que se eu sobrevivesse, meu máximo de vida seria 2 anos de idade. E foi aonde começou a minha trajetória na Igreja Universal. Aí eu cresci e aos 14 anos eu comecei a ter os primeiros contatos com o mundo. E quando eu fui ver, eu já realmente não estava mais na presença de Deus. Comecei a minha vida amorosa bem nova, assim. Com 12 anos eu tive, não sei se a gente pode chamar de relacionamento uma criança de 12 anos, mas foi ali onde eu tive o meu primeiro relacionamento. Me relacionei 2 anos com essa pessoa e com 14 anos ele me traiu. Então acho que aí também já foi o buraco que se fez, né? E aí desenvolveu a minha atração por mulher, porque eu falei, bom, já que com homem não deu certo, a minha primeira tentativa não deu certo, eu vou tentar com mulher. Mas também me frustrei com essa pessoa. Também fui traída e aí outro rombo, né? E aí eu comecei a levar a vida do jeito que o mundo leva, né? Então era intenso. Já fiquei 5 dias me drogando, usando droga, bebendo. Teve até um carnaval que foram 5 dias de festa e essas festas, se você não usar droga, o seu corpo não aguenta, né? Eu vivia numa capa, né? Era como se assim, eu acordei, nossa, que saco, eu acordei. Era um sufoco, um sacrifício todos os dias para acordar. Só que ninguém sabia que eu era depressiva, ninguém sabia. Porque para as pessoas eu sempre fui uma pessoa comunicativa, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. E por isso que elas sempre faziam questões de me chamarem para ir nos lugares. Porque para mim, qualquer hora era a hora. Vamos, vamos. Parecia que nada preenchia. Tinha hora que eu criava na minha mente, eu tô triste porque eu não tenho tal coisa. Por exemplo, a OAB eu demorei um tempo para passar, eu fiz alguns exames, 4 exames até eu passar. Então, na época, eu tive uma das crises da depressão e eu achava que eu estava mal porque eu não tinha OAB, né? Porque era o que faltava, porque foi o que eu planejei durante toda a minha vida. E aí eu conquistei a OAB e nada mudou. Então, assim, era um vazio imenso mesmo, não tem nem como eu te explicar, nada saciava. Eu não conseguia ter vontade de nada. Eu não sentia fome, eu não sentia vontade de trocar de roupa, eu não sentia vontade nem de fazer as minhas necessidades, porque eu não queria levantar para ir no banheiro. Então, nem isso eu sentia vontade. Teve uma crise, inclusive, que eu emagreci 15 quilos em uma semana. Cheguei a tomar medicamento, aí eu tive um surto também e tomei a cartela toda de remédio. Eu nem sei numerar a quantidade de vezes que eu tentei me matar. Era sempre para chamar a atenção de alguém, para que a pessoa tivesse... Eu não conseguia falar que eu tinha depressão, que eu estava sofrendo. Então o que vinha na minha cabeça assim, demonstra. E aí eu cheguei a dormir com faca debaixo do meu travesseiro. Todo dia eu projetava a minha morte. Me mutilava também para poder... Não era nem para tentar me matar, a mutilação era para passar.
para tentar aliviar esse vazio que eu tinha dentro de mim. Eu voltei de uma dessas sociais que eu ia, de festas, né? Nesse dia eu não tinha usado droga, mas eu tinha bebido e fumado. E aí eu cheguei desse lugar e eu fiquei muito triste porque eu estava cansada, minha alma já não aguentava mais. Então eu sentada na cama, isso já era, sei lá, umas 4 horas da manhã, eu fiz uma oração só pedindo para Deus me ajudar. Eu falei que eu estava cansada, que eu não aguentava mais, para que se eu tivesse chance ainda para Ele me ajudar a ter forças, porque eu não tinha forças mesmo para ir até a igreja. Aí eu acordei no outro dia, 6 horas da manhã, tomei banho, não falei nada. Minha mãe perguntou, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para a igreja. Foi um divisor de águas, assim, né? Como se eu nunca tivesse entrado na Igreja Universal. Como se eu nunca tivesse ouvido falar de Deus, porque eu fui aberta, sabe? Então o pastor falava, era como se fosse a minha última chance. Era a minha última oportunidade. E eu cheguei próximo, um tempo depois, acho que 1 mês depois, começou a Fogueira Santa, né? Eu falei, Deus, eu não tenho mais nada a perder. Não tenho mais nada. Então, eu vou fazer exatamente o que esse homem está falando para eu fazer, porque eu quero realmente te conhecer. E quando eu peguei o envelope da Fogueira Santa, eu vivi mesmo a Fogueira Santa. Não foi nem a questão financeira, porque eu não tinha nada. Eu vivi mesmo, ali deu início à minha decisão. E um dia antes de eu entregar a Fogueira Santa, foi numa sexta-feira, eu fui na reunião à noite e a entrega, a subida no altar seria no domingo. Eu já tinha abandonado tudo e só faltava eu me batizar. Então, me batizei numa sexta-feira, acho que 9 horas da noite, um frio. E eu falei para Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais, foi o que eu falei para Deus. E Ele virou e falou para mim, eu escutei Deus falar, acabou, Thaís. Acabou, eu tô com você. E dentro de mim, a certeza de que Deus estava comigo, sabe? Não sei te explicar como que foi incrível, sabe? Eu nunca tinha sentido essa paz na minha vida. Eu nem tinha ainda sido batizada com o Espírito Santo, mas eu já sabia que era bom estar com Ele, com Deus, porque a forma como Ele falou comigo dentro de mim, não tinha como, sabe? Eu desconfiar disso. E aí eu passei entreguei meu propósito da Fogueira Santa, fui buscando, não faltei nas reuniões de quarta, não faltei nas reuniões de domingo, sexta-feira também, com certeza. E fui buscando, fui aprendendo a ler a Bíblia, porque mesmo sendo advogada eu não entendia nada. Era como se fosse grego para mim, sabe? Aí em setembro, no dia 6 de setembro de 2020, eu tive o batismo, a confirmação. Porque até então eu só ouvia falar, né? É bom ter o Espírito Santo, porque ele faz isso, ele faz aquilo, mas parecia que era uma pessoa distante, sabe? A certeza de que eu estava salva, como se eu tivesse acabado de vir para o mundo, nasci de novo mesmo. Nem se eu tivesse me programado para ser assim, estudado para ser esse ser humano, eu iria conseguir, porque me tornei. Era uma pessoa legal, mas eu não era sincera, eu vivia numa capa, né? Então, assim, eu tenho paz, consigo sentir amor. Me libertei da droga, me libertei dos vícios, me libertei da depressão e dos traumas também que eu desenvolvi com os relacionamentos, né? As pessoas me procuram não para ir para festa, mas para desabafar, para ajudar numa oração, para dar uma direção, porque sabe que hoje eu vivo realmente uma vida com Deus. Se eu pudesse, aliás, morar na igreja, eu morava, porque as pessoas, né, realmente usadas por Deus, hoje eu consigo ter essa visão e o cuidado que o Espírito Santo tem, porque Ele coloca realmente pessoas corretas. Assim, eu oro todos os dias pelo Bispo Macedo, e agradeço a Deus por ter conduzido ele, né? A Thaís tentou ser feliz relacionando-se com homens, foi traída, foi decepcionada, então se relacionou com mulheres e também foi traída, decepcionada. Então, ela começou a se dedicar ao uso excessivo de drogas. Ela ficou 5 dias seguidos se drogando. Nada nem ninguém conseguia preencher o vazio e dar sentido à vida da Thaís, porque nela havia algo, havia alguém no seu íntimo que ela tinha que tirar. Ela vivia em função de relacionamentos. No dia que ela tirou essas pessoas e essas coisas de dentro de si, dizendo, basta, então ela foi possuída pelo Espírito Santo.
Essa é a proposta de Deus para você neste domingo. Passe pelo Templo da Universal aí próximo da sua casa, do seu trabalho, pegue esta folhinha de papel, marque aqui as coisas por quem você tem vivido ou as pessoas por quem você tem vivido em função desta pessoa, desta coisa, e você vai colocar no altar, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, neste domingo, quando você tirar esta pessoa, esta coisa do seu íntimo, então você vai ser possuído pelo Espírito Santo. Ele, meu amigo, livrou a Thaís como livrou você. E ele está dando a você a mesma oportunidade que deu a Thaís. Cabe agora a você aproveitá-la. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A simbologia dessa mulher mencionada no capítulo 7 representa Israel ameaçada por Satanás. Neste ponto do livro do Apocalipse, a 7ª trombeta já foi tocada e marca o início do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Será o período do juízo de Deus sobre o anticristo e seus seguidores. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a mulher e o dragão. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Faltam 75 dias para terminarmos o ano. Invista na sua fé, invista no seu relacionamento com Deus. Esteja conosco neste domingo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, às 18 horas. Vamos iniciar o estudo do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia ou o livro A Terra Vai Pegar Fogo e vamos buscar o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.